Para você, qual que é o custo do sucesso? O que você estaria disposto para fazer na sua vida pessoal, na sua vida relacional e principalmente na sua vida profissional para você ter sucesso, para você ter a famosa e tão almejada alta performance? Hoje nós estamos numa sociedade que valoriza muito essa tal da alta performance. É uma valorização que beira até mesmo uma idolatria para essa alta performance. Hoje a sociedade ela valoriza o que as pessoas têm ou o que as pessoas podem ter, né, os bens que elas podem ter ou as relações que elas podem ter, o network, né? Hoje a identidade de uma pessoa ela está estritamente ligada ao que essa pessoa tem, ao que essa pessoa pode fazer, ao que essa pessoa pode entregar, produzir. Isso é a cultura da alta performance. E eu vejo que essa cultura da alta performance ela está muito ligada à velocidade que a nossa sociedade atingiu hoje nas relações, no conseguir respostas, no conseguir soluções. Né? Hoje nós estamos vivendo uma sociedade rápida, uma sociedade de redes sociais, uma sociedade de inteligência artificial. Então, uma pessoa que consegue resolver coisas, uma pessoa que consegue respostas rápidas, produção rápida, ela é mais valorizada. E principalmente uma pessoa que consegue demonstrar isso, né? Que tem bens, que tem relações, que tem conexões. E, e eu vejo essa situação com olhos extremamente cuidadosos. E principalmente para o que a palavra de Deus nos mostra. Né? Até que ponto nós estamos dispostos a ir por essa tal alta performance? O que nós estamos dispostos a fazer por esse sucesso aparente? Né? E a Bíblia ela nos traz algumas questões que vale a pena a gente refletir. E eu gosto muito da história do profeta Daniel. O profeta Daniel, para vocês entenderem um pouco mais, ele vivia numa sociedade ali de Israel, que ele vivia num Israel, né, principalmente ali em Judá. O profeta Daniel ele vivia ali em Judá, na época em que Judá foi dominada e exilada pela Babilônia. E Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ele mandou que fossem trazidos alguns jovens ali de Judá para que eles compusessem ali como se fosse uma seleção de pessoas que iriam servir o trono, né? Iriam servir o reino ali. Então eles eram cuidados de uma forma diferente e ensinados de uma forma diferente, né? De acordo com o ensino e a tradição dos caldeus. E Daniel, o profeta Daniel foi um deles, né? Junto com Sadraque, Mesaque, Abednego. Mas Daniel ele se destacou desde o seu início, né? Desde dos primeiros anos em que ele estava ali, ele se destacou por sonhos, por soluções que ele dava ao rei e principalmente ao rei Nabucodonosor, né? Mas nós vemos que Nabucodonosor ele é substituído, né? Vem outro rei e outro rei, o filho o texto diz o filho de Nabucodonosor, mas nós entendemos que é um sucessor de Nabucodonosor, né? Ali em Daniel 5, ele morre e aí vem, né? O reino o reino da Babilônia ele é conquistado pelos medos e pelos persas, até que vem o rei Dário. E eu tô falando de Daniel capítulo 6 aqui. Lá no capítulo 6 de Daniel, nós conseguimos ver o quão diferenciado Daniel era. Porque Daniel não era conhecido pelo rei Dário como ele era conhecido por Nabucodonosor, né, pelo seu antecessor. Porque Daniel ele já tinha conseguido cair na graça de Nabucodonosor, ele gostava de Daniel, só que já era outro rei, já era outro reinado, já era outra cultura, né, a dos medos e dos persas, não eram mais os caldeus, então era um cenário cultural diferente até. Mas o texto de Daniel 6, principalmente lá no começo, que é o texto da Cova dos Leões, né, a famosa Cova dos Leões,
nos mostra que o rei Dário, ele estipulou algumas pessoas, né, os sátrapas, né, e alguns administradores, para eles administrarem as províncias do reino ali, né, para eles serem os cabeças das províncias do reino. E ele convocou algumas outras pessoas para serem os líderes acima desses administradores. E o texto mostra que Daniel, ele tinha um espírito excelente. Essa palavra, ela me chama muita atenção, o espírito excelente. Esse espírito excelente era o que fazia Daniel se destacar das demais pessoas, desde o início, desde os primeiros reis, né? Desde dos primeiros reis que Daniel teve contato. Esse espírito excelente fez com que ele se destacasse. E ele é demonstrado novamente aqui em Daniel, no Daniel capítulo 6. E em razão desse espírito excelente, Dário coloca Daniel como o chefe dos chefes. Ele ficaria acima de todos. Isso causou inveja dos demais administradores. Porque, poxa, um judeu, um cara que é da nação que está sendo exilada na nossa nação, o cara, ele vai ser o líder acima de nós, né? Isso causou certa inveja dessas pessoas. Então eles começaram a tentar achar uma brecha para fazer com que Daniel perdesse essa posição e eles entrassem na posição de Daniel. Eles tentaram achar atalhos. E o texto mostra que eles não conseguiram achar nenhum, porque Daniel era fiel. E esse termo fiel faz toda a diferença aqui, porque nós conseguimos ver que o espírito excelente de Daniel, ele estava estritamente ligado à fidelidade de Daniel. E a gente consegue ver a quem ele era fiel. O texto, quando continua, mostra que Daniel, ele era extremamente fiel ao Senhor, ao propósito que Deus tinha para a vida de Daniel. E claro, isso não é novidade, a gente vê isso desde Daniel capítulo 1 até o capítulo 6, ele só se mantém fiel a Deus. E mostra essa fidelidade de Daniel porque Daniel, ele orava toda vez quando ele chegava na sua casa. E então aqueles administradores, né, que estavam com inveja, eles falaram, poxa, a gente precisa fazer com que ele caia de uma forma ou de outra. Então eles foram até o rei e falaram assim, Senhor rei, o que o senhor acha de pessoas que cultuam outros reis ou outras entidades, a não ser o Senhor, que é o nosso rei, a nossa autoridade, o nosso Deus? Aí ele falou, não, essas pessoas terão que ser condenadas à morte, né? Daí eles fizeram o rei assinar ali uma lei que, se fosse pego pessoas cultuando outros deuses, outras entidades, outros senhores, elas seriam condenadas à morte. E a famosa lei dos medos e dos persas, ela é irrevogável. Então ele assinou essa lei, eles pegaram Daniel orando em flagrante, né? Flagrante delito, Daniel foi pego orando ao Senhor. Então eles levaram até o rei isso, e o rei ficou extremamente triste, porque ele começou a gostar de Daniel. Daniel tinha caído na graça de Dário também. Ele gostava de Daniel, ele achava Daniel fiel, ele gostava dele justamente pela fidelidade dele. Daniel, ele não era uma pessoa que demonstrava sucesso aparente, mas ele era uma pessoa fiel, uma pessoa estável. Então, o rei chegou até Daniel e falou, olha, Daniel, chegou até mim que você estava orando ao seu Deus. Só que tem uma lei que, se uma pessoa é pega orando a um Deus ou a uma autoridade, adorando uma autoridade que não seja minha, a pessoa vai ter que ser condenada à morte. Aqui eu vejo que Daniel chegou num ponto de desafio. Ele poderia falar, não, pelo amor de Deus, eu não oro mais ao Senhor, eu quero me manter no meu cargo, na fidelidade ao Senhor, eu tô com uma vida boa, eu sou o chefe dos chefes, eu caí na graça do rei Dário. Eu vou deixar de orar, eu vou flexibilizar os meus princípios pelo meu cargo, pelo meu sucesso, pela minha excelência. Mas Daniel, ele bate o pé e fala, não, eu vou me manter fiel ao Senhor. O Senhor Deus, se for da vontade dele, ele vai me livrar da morte. Então,
Dário não teve outra opção. Ele condenou Daniel à morte, a ser jogado na cova dos leões para ser devorado vivo. E aqueles outros administradores, naturalmente, pegaram o lugar de Daniel. Eles conseguiram a promoção no emprego deles, conseguindo um atalho ali para passar por Daniel e deixar Daniel de lado. Mas olha que interessante, por Daniel escolher a fidelidade ao invés do sucesso a qualquer custo, Deus livrou Daniel da cova dos leões. O texto mostra que um anjo fechou a boca dos leões e Daniel estava vivo no dia seguinte. E fez com que aqueles que traíram Daniel fossem jogados na cova do leão. Ele reverteu a situação pela fidelidade de Daniel. E olha o que a palavra de Deus nos ensina. No Salmo 1, a palavra de Deus diz justamente que a excelência e o sucesso não estão na alta performance, mas sim na fidelidade. Salmo 1 vai dizer que ele vai falar acerca de uma árvore, né? Ele vai dizer que a pessoa justa, o justo, né? Aquele que é fiel ao Senhor, ele é como uma árvore plantada na beira de um rio, ou seja, que recebe a água da vida, né? Recebe o seu propósito, a sua força do Senhor pela sua fidelidade e que dá fruto no tempo certo. Deus, ele não vai prometer um fruto rápido. Deus não vai prometer um sucesso aparente na vida do fiel. Mas ele vai prometer o fruto no tempo certo. No tempo adequado e correto, o fruto vai vir, vai florescer. E ele vai continuar, ele vai dizer que o ímpio, ele é como a folha seca, que o vento bate e a folha é levada embora. Salmos 37, né, o Salmo 37, ele vai nos complementar essa figura do ímpio, né? Ele vai mostrar que aquele que cede os seus princípios pelo sucesso, né, aquele que vai buscar pelo atalho, que vai aceitar, deixar os seus princípios de lado para, conseguir o sucesso, para conseguir a confiança de tal pessoa, para conseguir o desempenho, a alta performance, a excelência. Essa pessoa, a palavra de Deus chama de ímpio, de injusto. E vai dizer que por mais que essa pessoa pareça ter sucesso na sua vida, uma hora a conta chegará. Uma hora a justiça de Deus vai bater na porta dessa pessoa. Uma hora o custo do sucesso vai bater na porta dele. Ele vai dizer que o ímpio, ele é como, né, Salmo 37 vai dizer que o ímpio, ele é como o cedro do Líbano. O que era o cedro do Líbano para a cultura ali, né, da Bíblia dessa época? O cedro do Líbano era uma das maiores árvores que tinha, a árvore mais exuberante, a árvore mais potente, a árvore que aguentava tempestades, que aguentava terremotos, que aguentava catástrofes, mas ela se mantinha em pé, porque as suas raízes eram tão profundas que nada abalava essa árvore. Por isso que tudo que é demonstrado como grande, como magnífico, como exuberante na palavra de Deus é comparado ao cedro do Líbano. Então a palavra em Salmo 37 vai dizer que o ímpio, o injusto, ele é como o cedro do Líbano. Ele vai parecer um império, ele vai, a sua riqueza, os seus bens, as suas conquistas, a aparência que aquela pessoa bem-sucedida de vários contatos, de um grande networking, aquela aparência faz com que ela aparente ter um império, uma consolidação, que ela tenha raízes, seja uma pessoa de sucesso. Mas Salmo 37 vai dizer bem assim: mas quando se olhou novamente para o lugar onde o cedro do Líbano estava, nada mais estava lá. E olha como isso se conecta a Salmo 1, quando vai dizer sobre a folha seca. Nada mais estava lá por quê? Porque o ímpio é como a folha seca. Qualquer vento, qualquer instabilidade,
qualquer dificuldade varre aquilo dali. Ele parece grande, parece ter raízes, parece ser forte, robusto, mas qualquer instabilidade varre. Isso é incrível, porque nos mostra como a pessoa injusta, a pessoa que não alcança a alta performance pela fidelidade, mas alcança uma alta performance, uma excelência a qualquer custo. Um dia, uma hora, a justiça vai alcançar a sua porta, né? O sucesso vai cobrar o seu custo. E olha como a própria imagem do Senhor Jesus, de Cristo, nos faz enxergar que a excelência, que o sucesso, ele não tem nada a ver com a alta performance aparente. Jesus, a história de Jesus vista de fora, vista pelos olhos humanos, ela não é uma história de sucesso, não é uma história de excelência. O ápice da história de Jesus é uma cena de catástrofe, é uma cena de morte, é uma cena de derrota. A cruz é o símbolo humano, material da derrota. A cruz é o símbolo da humilhação. Só que a cruz também é a imagem, é a prova da maior fidelidade vista por olhos humanos. A cruz, ela é a imagem da fidelidade de um homem para o seu Pai, para Deus. Cristo, ele foi fiel ao propósito que o Senhor colocou ao coração dele. Ele foi fiel ao seu Pai ao ponto de, quando ele poderia negar que ele tinha blasfemado, negar que ele tinha afirmado ser o próprio Deus, negar as acusações que ele sofreu ali no pretório, ali diante de César e diante de Caifás e de Anás. Ele não negou. Ele foi fiel. E ele morreu por isso. Ele foi crucificado por isso. Mas ele também foi alçado aos céus, ao lado direito do Senhor Deus. E o seu nome virou autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Pela fidelidade dele. Então, hoje o mundo, ele nos cobra alta performance, ele nos cobra resultado, entrega, velocidade, networking, contatos. O mundo muitas vezes nos julga e nos identifica pelo que nós temos, pelo que nós podemos fazer, pelo que nós podemos entregar, pelas coisas que nós podemos ter, pelas mesas que nós nos assentamos. Hoje o mundo nos julga por isso. Hoje o mundo nos identifica por isso. Hoje a identidade é ligada à alta performance. Mas essa alta performance não vai te trazer sucesso. Essa alta performance não vai fazer com que você seja um homem de sucesso para os seus filhos, para os seus netos, para o decorrer da sua vida. Essa alta performance, esse sucesso aparente, esse sucesso visível que pode ser medido, que pode ser visto, que pode ser qualificado, esse sucesso ele não é fruto. Esse sucesso pode até parecer um sucesso aparente, mas ele não é um sucesso que germinará. Ele não é um sucesso que fará com que demais sementes sejam plantadas, não vai fazer com que as suas raízes se expandam. O único sucesso e alta performance que fará com que isso aconteça é aquele que provém da fidelidade do Senhor. É aquele que, quando você estiver diante de uma situação em que a sua fidelidade a Deus seja provada, você escolha pela fidelidade. Mesmo se essa fidelidade faça com que você tenha uma derrota, uma aparente derrota na sua vida pessoal, na sua vida relacional, na sua vida profissional. Somente essa alta performance perdurará na vida de um homem. Deus abençoe e até mais.